14 horas, pontualmente 14 horas, nessa segunda-feira, dia 18 de abril de 2016, começa aqui mais um Salutes, um programa para quem está sintonizando pela primeira vez, visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também trazer as técnicas de ponta para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Isso inclui a medicina ortobiomolecular, a medicina quântica, chamada medicina quântica, que na verdade se baseia na física quântica, trabalha com elementos muito sutis, muito informacionais, muito frequenciais e não tem substâncias do ponto de vista alopático, segundo a medicina moderna aplica. Eu quero lembrar que o programa Salutes tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância, amplamente utilizada tanto na Europa quanto no Japão e agora aqui também no Brasil também. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos, de ciclos e capacitação em biorressonância. Na mesa o Marcelo Melo e também o Sérgio... Sérgio do que mesmo, Marcelo? Sérgio Oliveira? Sérgio Oliveira e o Marcelo Melo, os dois que estão aqui trabalhando hoje com a gente aqui no Switcher. Hoje o tema do nosso programa é bastante interessante, ele saiu de uma palestra que eu estou preparando, na verdade falando de acupuntura de medicina tradicional chinesa, mas falando também sobre as emoções. Nós vamos falar sobre o metabolismo das emoções. Esse tema é bastante interessante, nós vamos falar da escola Yin e Yang, dos 5 elementos, das suas representações orgânicas, cada órgão ligado com qual emoção. Se você estimular um órgão, você estimula uma determinada emoção estimula determinado órgão. A gente vai falar disso um pouco de cada uma dessas coisas. Muito interessante. Eu vou falar da acupuntura, vou falar das dietoterapia, que os sabores podem modificar as emoções, né, ou incentivar ou reprimir as emoções, e também como alguns produtos da Quantum Bio, ligados ao eixo do hipotálamo e tireoide também, aí para a gente modular também os nossos humores, é muito interessante. Eu vou pedir para o Marcelo Melo mostrar o meu monitor. Nós estivemos neste final de semana no segundo módulo do curso de pós-graduação em Medicina Ortobiomolecular e Biofísica Quântica. E só para vocês ficarem um pouquinho de inveja, quem deu aula para a gente foi o Dr. José Roberto Cater, que esteve aqui, que é um campeão de audiência aqui no nosso programa. Cada vez que ele vem aqui, as audiências no canal do YouTube sobem muito. E semana passada ele esteve aqui, nós falamos sobre Alzheimer, a doença de Alzheimer, como prevenir, como tratar, inclusive, e principalmente como prevenir. Está no canal do YouTube, JC Baldan, você acha o programa sobre Alzheimer, bem como esse também. Assim que nós saímos do ar aqui, eu já vou subir para o YouTube para mostrar para vocês, enviar para vocês este programa também. Então esta é a foto do curso de ontem, né? Está aqui o Dr. Cater falando, né? Dr. José Roberto Cater. A plateia formada ampla, eu estou aqui, ó, eu aqui de azulzinho, e a plateia amplamente, pode voltar aqui, Marcelo, a plateia é amplamente formada por médicos, muitos colegas médicos do Brasil inteiro, médicos do Pará, médicos de Santa Catarina, de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, médicos do Nordeste, do Norte, Campo Grande, enfim, Mato Grosso. É uma troca de experiências ali no intervalo, no café, na hora do almoço. Então, um ambiente bastante amigável entre as pessoas, a gente brinca, ri muito, troca muitas experiências do ponto de vista profissional, acadêmico e profissional. Nossos trabalhos de TCC serão baseados em casos clínicos, nós vamos começar a produzir, embora eu seja mais um artista terapêutico, um médico artista do que um médico cientista, né? Mas, de qualquer maneira, nós vamos produzir trabalhos científicos
baseados em tratamentos, nós estamos fazendo fichas, estamos fazendo acompanhamentos baseados em exames, como é que é feito o tratamento, nós estamos produzindo um material científico de grande qualidade. Às vezes as pessoas no Face ficam aí pedindo, nós precisamos de material científico, e eu acho que a nossa prática clínica é mais importante hoje do que simplesmente produzir conhecimento, né? Eu acho que você tratar uma pessoa com sucesso é muito mais importante do que ficar querendo comprovar teses, né? Assim como estão fazendo com a fosfoetanolamina, que eu sou amplamente favorável à utilização e pesquisas agora, né? Não temos que esperar pesquisas que demoram 10, 15 anos e com determinados órgãos e que ficam criando uma polêmica danada. Quer dizer, a pessoa que está doente, está terminal, não dá para esperar 10, 15 anos para ficar produzindo conhecimento científico. A hora é aqui e agora. A fosfoetanolamina não é uma panaceia que cure todos os cânceres, tem algumas linhas de tratamento, mas de qualquer maneira é algo que pode dar certo e eu particularmente defendo que ela deva ser tomada de acordo com a decisão do paciente, que não depende nem do Anvisa, nem do médico, nem do Ministério da Saúde, nem de protocolos aprovados por seja lá quem for, São Pedro, né, São Miguel, sei lá, não interessa quem seja. A pessoa tem um paciente terminal, ela se dispõe a tomar um medicamento com riscos, né, com risco que seja, mas se ela se dispor a isso, a decisão é dela. Não temos que tutelar os pacientes terminais como se eles fossem criancinhas ou débeis mentais, né? Eu acho que isso é um absurdo, não faz o menor sentido. Esta é a minha posição, é a posição que eu defendo aqui no programa Salutes, e até que me provem ao contrário, eu continuarei defendendo essa posição. Eu estou respondendo algumas perguntas aqui. A chamada do programa de hoje deu bastante repercussão. Eu coloquei aqui já no Face que eu estou aqui no estúdio, as pessoas podem encaminhar perguntas por aqui. A Solange Leles já está curtindo, assim como a Lila Andréa Soares, a Alessandra Cristina e outras 11 pessoas. Eu agradeço muito as pessoas que estão acompanhando o nosso programa. Então hoje nós vamos, como prometido, nós vamos falar como modular as emoções com alimentos principalmente. Então eu vou começar a colocar aqui o nosso PowerPoint aqui e vou pedir para o Marcelo daqui a pouquinho, vamos lá, não, espera aí que eu fiz uma bobagemzinha aqui, excluir o slide, apresentação de slides do começo, agora sim. Marcelo, a gente pode então passar para o nosso computador, por gentileza, eu vou falando por aqui, nós vamos acompanhar alguns slides aqui e vocês podem deixar suas questões, suas perguntas na página do Facebook. Eu eventualmente vou dar uma visitada lá e vou ver o que realmente a gente pode, se puder, responder de acordo com o tema apresentado. Muito bem, como eu disse, o tema de hoje é o metabolismo das emoções e vamos falar, aqui sou eu, né, meu breve currículo, sou acupunturista pela aba, fui diretor e professor do curso de formação em acupuntura, tenho essa pós-graduação lato sensu em acupuntura, sou especialista em psicopatologia pela USP, agora estou fazendo mais uma pós-graduação, agora em ortobiomolecular e psicofísica, trabalho como terapeuta floral, massoterapia, ventosa, tratamento quântico frequencial. Sou jornalista e também escritor. Muito bem, como modular as emoções com alimentos? Isso é um grande tema que eu tenho certeza que chama a atenção de grande parte das pessoas. Modular o alimento, pode voltar aqui para mim, Marcelo, por gentileza, nesta câmera primeira. Como modular as emoções com os alimentos? Eu quero dizer, Marcelo, isso. Como modular as emoções com alimentos? Quer dizer, a gente come o alimento e modula a emoção, mas e as coisas que acontecem e as emoções que eu sinto? O que acontece? Isso é biunívoco, eu gosto de falar isso, é biunívoco. Por quê? Porque eu me alimento com um determinado sabor que tonifica um determinado órgão e esse órgão vai estar hiperativo e vai gerar uma determinada emoção ou vai fortalecer determinada emoção. Nós vamos ver isso hoje. E o inverso também, óbvio, tem uma determinada situação
que me cause uma emoção que, por sua vez, vai tonificar ou hipotonificar determinados órgãos e vísceras. Então tem todo um metabolismo energético e alimentar, do ponto de vista da dieta, do sabor, que pode tanto tonificar quanto sedar determinado órgão e víscera e, por conseguinte, também determinada emoção ou sentimento. Olha que coisa bacana, né? Quer dizer, que coisa que você pode modular teus sentimentos com determinados sabores, estimular determinadas emoções, sedar determinadas emoções com sabores. E, obviamente, nossa vida também tem que estar relacionada com os sentimentos que nós sentimos com a nossa vida, com as pessoas, com os nossos relacionamentos, que afetam diretamente os nossos órgãos e as nossas emoções. Voltando aqui para o computador, como modular as emoções com alimentos, por isso é que eu coloquei aqui essas duas flechinhas. Uma entra, as duas entram, na verdade, né? Mas tanto a emoção quanto os alimentos podem fazer com que nós tenhamos diferenças emocionais. Essa famosa frase, faça do seu alimento seu remédio e de seu remédio o seu alimento, é do pai da medicina ocidental, Hipócrates, o grego que viveu entre 460 a.C. e 370 a.C. Volta aqui um pouquinho para mim, enquanto eu tomo. Isso quer dizer, na verdade, vamos fazer do nosso alimento o nosso remédio, do nosso remédio o nosso alimento, uma frase maravilhosa do Hipócrates, que hoje está estabelecendo uma grande vantagem à parte nutricional que todos nós devemos estudar. Aliás, o Dr. Cáter falou uma frase ontem maravilhosa no curso, né? Falou exatamente isso. Ou o médico aprende nutrição, ou os nutricionistas vão começar a dar uma de médico. E ele tem absoluta razão, no meu modo de ver e entender. E, obviamente, ele tem mais de quase 50 anos de medicina, sabe muito bem o que está falando. Ou seja, nós precisamos aprender nutrição para bem orientar os nossos pacientes. Nesse sentido, a gente avalia como é que nós vivemos hoje e como é que nós cuidamos da nossa alimentação. Voltando ao computador, faça do seu alimento seu remédio, seu alimento. Entretanto, olha como nós vivemos aqui, principalmente aqui em São Paulo. Essas fotos são todas aqui de São Paulo. E olhe só como é que a gente vive hoje, nesses arranha-céus, nessas colmeias de concreto, vivendo dentro de carros parados no trânsito, essa loucura toda, respirando poluição, chumbo e mercúrio principalmente, chumbo pela poluição, mercúrio pela alimentação, e fora os outros metais tóxicos que nós estamos expostos o dia todo. Como é que a gente vai cuidar disso tudo na vida moderna? Por isso que a nossa proposta do programa Salutes é, a partir desta modernidade, estudar a ancestralidade, a medicina tradicional chinesa, aliada ao conhecimento atual da acupuntura, aliada principalmente à acupuntura, método tradicional chinês, milenar, mais antigo sistema de cura, que tem tudo para ser o método mais antigo e mais utilizado no Brasil e também no mundo. Esta acupuntura, medicina tradicional chinesa, aliada, como eu estava dizendo, à biorressonância, a medicina quântica e ortobiomolecular. Ou seja, esse é o nosso trabalho. Pode voltar aqui, Marcelo. Quando demorar um pouquinho, volta, vai no teu feeling aí, meu caro. Exatamente isso. A acupuntura mais medicina quântica e ortobiomolecular, que é o que o Salutes faz e que também nos transformou a nossa prática clínica. Eu conheço muito poucos profissionais que fazem essa união, essa junção, no qual eu me sinto bastante orgulhoso. Acho que tem muitas pesquisas para serem feitas nessa área, unindo uma medicina tão tradicional quanto a acupuntura com algo tão moderno quanto a medicina quântica e a medicina ortobiomolecular, né? Juntando esses dois elementos, que a nossa prática clínica é absolutamente interessante. Voltando ao computador, tem exatamente isso: acupuntura e biorressonância, medicina ancestral e modernidade terapêutica, juntas em um único atendimento. Eu sou muito grato por estar desbravando esta área, né?
Aí tem os meus telefones, 5594-7736 ou 3081-5973. O que é acupuntura? Muito bem, a acupuntura é um ramo da medicina tradicional chinesa que trabalha sobretudo com o equilíbrio com a natureza, a integração do homem com os ciclos naturais da vida, ou seja, desde os horários em que a gente dorme, acorda, se alimenta, descansa, né? Todos essas nuances da integração do homem dentro da natureza e desta harmonia da relação do homem com o universo, com o planeta, que é a saúde, segundo a medicina tradicional chinesa. Eu gosto muito desse conceito. Eu gosto realmente muito desse conceito porque nós estudamos o taoísmo. Do taoísmo a gente estuda a cosmogênese, ou seja, a gênese do cosmos, a geração do cosmos, como é que surgiu o cosmos, desse surgimento do cosmos, como é que surgiu o planeta Terra, e dentro desse planeta Terra como surgiram os reinos e por conta disso como é que surgiu o homem. E a partir desse surgimento do homem, como ele deve viver para ter saúde. Como viver? Em harmonias com as energias celestiais e as energias terrestres, fazendo o Tai Chi, ou o Tai Chi Chuan, que é uma prática, mas o Tai Chi, que é integração das energias celestiais Yang com as energias terrestres, que é Yin, as energias telúricas, e aproveitando a harmonia dessas energias que fará com que nós tenhamos saúde. Obviamente também alimentando o nosso corpo astral, nosso corpo emocional com coisas boas, músicas boas, emoções boas, olhando obras boas, e nosso corpo mental com bons pensamentos. Olha que coisa interessante. Mas para isso precisamos ter uma base estabilizada, né? As energias celestes e telúricas, para a partir daí eu alimentar emocionalmente e ter uma prática mental adequada com esta base harmônica. Maravilhoso, não é? Voltando aqui ao nosso computador, ramo da medicina tradicional é a acupuntura e o equilíbrio com a natureza. Uma das grandes ferramentas de nós acupunturistas é o relógio biológico, esse equilíbrio com a natureza, em que mostra aí em cima o VB, né? Vesícula biliar aqui em cima, ó, dá para ver aqui a flechinha, VB, vesícula biliar entre 23 horas e 1 da manhã. Começa aqui o nosso relógio biológico. Da 1 às 3 da manhã, horário do fígado, das 3 às 5, horário do pulmão, das 5 às 7, intestino grosso, e aí é assim sucessivamente. Estômago, baço pâncreas, coração, intestino delgado, bexiga, rim, circulação e sexualidade, triplo reaquecedor e vesícula. Voltando aqui, Marcelo, só pelo horário, onde eu estou aqui, só pelo horário que a pessoa relata para nós no consultório, eu me sinto melhor em tal horário, eu me sinto pior em tal horário, de acordo com esse relógio biológico, a gente já tem uma referência diagnóstica bastante importante. Vamos investigar aquele órgão. Me sinto muito bem neste horário, me sinto muito mal neste horário. Peço a vocês, né, teleinternautas, que percebam isso, de modo que a gente possa avaliar. Na verdade, nós fazemos isso como uma dica de... Deixa eu ver se tem perguntas aqui. Uma dica de diagnóstico. A gente sempre pergunta, de anamnese, na verdade, né? Nilta Pinheiro, muito boa tarde. Na audiência de mais um assunto muito interessante para manter saudável ser integral. Nilton, eu peço para você escrever na postagem, JC Baldão, porque eu não tenho tempo para ficar correndo aqui, tá? Por favor, clique na mensagem já. O Alexandre Távola, desejando um bom programa, colega, amigo, companheiro de trabalho. Solange Alencar, Marcos Mendes, Shen Jarrion Cho, Pamela Zorzoli, todos curtindo o nosso programa, pelo qual agradeço. E também a Nilta Pinheiro, né? Nilta, escreve por gentileza abaixo da publicação, tá? Dentro da publicação, porque eu estou fazendo uma apresentação, estou sozinho aqui. A Alexandra Ribeiro de Souza também, tema interessantíssimo. Desejo a você um bom trabalho. Obrigado, Alexandra. Então estamos falando aqui do nosso relógio orgânico, em que serve, como eu disse,
para um diagnóstico bastante interessante a partir do momento em que a gente identifica quando a pessoa se sente melhor, o órgão está muito bem recebendo aquele órgão, e a hora que está ruim. Voltando um pouco aqui o nosso computador, Marcelo, por gentileza, por isso que pessoas com depressão entre 3 e 5 da manhã costumam acordar. A pessoa fala, entre 3 e 5 toda madrugada eu acordo. A pessoa está triste, está emocionalmente abalada, e pessoas com depressão geralmente acordam neste horário. Muito bem, o que a acupuntura promove? O que a acupuntura deseja? O que a acupuntura preconiza? O ser humano está, como eu disse, ligado ao universo, né? Pisando na terra e a cabeça nas estrelas ou nas nuvens, mas com os pés no chão. Essa integração das nuvens do céu com as energias telúricas do chão do planeta, dessa harmonia, dessa integração é o que causa a saúde. Muito bem, da onde surgiu tudo isso? 5.000 anos atrás, este imperador, o Imperador Amarelo, Yuan Ti, nesse livro que tem praticamente 5.000 anos, data de 2.600 anos antes de Cristo, mas antes disso já se praticava acupuntura. Esse livro do Yuan Ti, falando com um médico Qi-Po, que é a Bíblia dos acupunturistas, e traça algumas linhas gerais sobre as linhas básicas do que é a acupuntura. Entre elas, que existem duas energias que geram o universo, uma Yin e outra Yang, em que, como nesse símbolo aí, o Yang contém dentro de si o Yin, e o Yin contém dentro de si o Yang. E começa, quando ele está no ponto mais alto, começa a produzir o seu oposto. Objetivo, harmonia e equilíbrio. Yin e Yang, uma energia é o alimento, que é a energia Yin, e a outra que é o ar que respiramos, que é a energia celestial, que é a energia Yang. Dessas duas energias, dessa polaridade inicial, surgem 5 elementos. A saber, o primeiro deles, a madeira. Na natureza é a árvore, no ser humano é a madeira. O elemento fogo, o elemento terra, o elemento metal e o elemento água. Portanto, os 5 elementos que nós vamos estudar agora rapidamente. Não vamos falar muito sobre eles, porque tem muita coisa para a gente falar no programa de hoje. Muito bem, a madeira ou a árvore gera o que a gente conhece como fogo. O fogo, depois de apagar, vira cinza, portanto ele gera a terra. A terra contém em si mesma o metal, dentro de si o metal. E o metal, quando aquecido, vira líquido ou o elemento água, que por sua vez vai alimentar a madeira, que por sua vez vai alimentar o fogo, que por sua vez vai alimentar a terra, que por sua vez vai alimentar o metal, que por sua vez vai alimentar a água, e assim sucessivamente. Então, neste diagrama, a gente começando pela madeira, ali à esquerda, cor verde, então tem essa seta para o fogo, depois tem outra seta para a terra, metal, água, madeira. Vamos ficar, por enquanto, só nessas linhas preenchidas: madeira, fogo, terra, metal, água, madeira. A medicina tradicional chinesa nunca separou corpo e alma em suas expressões máximas, ou seja, a mente, o raciocínio e as emoções. Voltando aqui, Marcelo, por gentileza, a medicina tradicional ocidental, começou a estabelecer as emoções e as suas intersecções com o corpo emocional e mental, mas mais emocional, em 1970, 72, com o surgimento, o fortalecimento, na verdade, da chamada medicina psicossomática. Em 1972 começou a ter um ápice mais importante, que é o estabelecimento das relações entre as emoções e os órgãos. Entretanto, como nós estamos vendo aqui, os chineses nunca separaram. Há 5.000 anos, nós estudamos a relação da mente e da emoção com os órgãos físicos. E é isso que nós vamos falar aqui hoje como base do nosso programa e como tentar modular isso com as dietoterapias
por intermédio dos sabores. Então, voltando ao nosso computador, Marcelo, por gentileza, estava dizendo que a medicina tradicional chinesa não separa corpo e alma em suas expressões máximas, mente e emoção. A medicina tradicional chinesa explica que o corpo e a mente são manifestações polares de uma mesma e única energia. A energia essencial, a energia primordial, Tao, se polariza em Yin e Yang. Nos 5 elementos, como falamos há pouco, madeira, fogo, terra, metal e água, temos a seguinte representação de órgãos e vísceras. Órgão duro, víscera é oco e faz com que a energia circule. E órgão é responsável pela produção de energia. Então a gente chama cada um desses órgãos e vísceras, desse conjunto, os acoplados, né? Porque eles são o mesmo elemento, mas um é órgão e outro é víscera. O órgão está escrito literalmente, a víscera mais ou menos, né? Porque no baço pâncreas está invertido. Mas de qualquer maneira, fígado e vesícula. Fígado é o órgão, vesícula biliar é a víscera. Coração é órgão e víscera, o intestino delgado, e triplo reaquecedor e CS não são órgãos, são funções que têm meridianos, mas não têm órgão específico. Baço, pâncreas são órgãos, então, portanto, Yin, e o estômago é a víscera, Yang. Pulmão, órgão, intestino grosso, víscera, rins, órgãos, bexiga, vísceras. Então, fígado e vesícula, madeira, coração, intestino delgado, fogo, baço, pâncreas, estômago, terra, pulmão, intestino grosso, metal, rins e bexiga, água. Ciclo de geração, né? Lembra? Madeira gera fogo. Fogo gera terra, terra gera metal, metal gera água, água gera madeira. Pois é, do ponto de vista orgânico, o fígado gera o coração gera o baço pâncreas gera o pulmão gera os rins e os rins geram o fígado. Já no ciclo de geração Yang, nas vísceras, vesícula biliar gera intestino delgado gera estômago gera intestino grosso gera bexiga gera vesícula biliar. Aqui novamente só o nosso pentagrama, que a gente chama, que é básico no nosso trabalho, no ciclo de geração. Depois a gente vai ver o ciclo de inibição. Muito bem, órgãos e emoções. Já disse que a medicina tradicional chinesa nunca separou as vísceras e órgãos das emoções. Um afeta o outro e o outro afeta um concomitantemente. Muito bem, este órgão, o fígado, está ligado normalmente, os antigos sempre falavam, não fique com muita raiva porque isso faz mal para o fígado. Eles tinham razão, a raiva está ligada para o fígado. Só que a pessoa também sem raiva pode virar quase uma planta. Não se pode, volta aqui para mim um pouquinho, Marcelo. Não se pode a pessoa pisar no seu calo, passar com um trator em cima de você, você não ter raiva. Obviamente que o excesso de raiva lesiona o fígado, mas falta de raiva deixa o fígado hipotônico, hipotonificado, fraco. Uma pessoa que todo mundo fala e sofre bullying, sofre não sei o que lá, e toda resignada para tudo, sem ter esse ímpeto de se defender, tem o fígado fraco. Obviamente que tem que ter um equilíbrio, uma modulação. E o Shen, o espírito que mora no coração, é que deve perceber entre a mente e a emoção, fazer um equilíbrio para ter atitudes corretas diante dos seus relacionamentos com a vida. Voltando aqui, fígado, então, relacionado principalmente com a raiva. Coração. Vocês podem imaginar que o coração está ligado à alegria. Aí está o coração, alegria. O primeiro, como vimos aqui, o fígado é madeira. A madeira, como já vimos atrás, alimenta o fogo, que é o coração. Portanto, depois de uma raiva, você vai ter uma alegria. Baço e pâncreas, que para aqui no Ocidente são 2 órgãos, realmente são 2 órgãos, para os chineses é um meridiano só e está ligado ao pensamento. Baço-pâncreas ligado ao pensamento. Excesso de baço-pâncreas dá pessoas com pensamentos obsessivos. Quando a pessoa sempre pensa a mesma coisa,
sempre pode afetar, lesionar o baço pâncreas. Terra gera metal, e aqui estão os pulmões. Os pulmões são responsáveis pela tristeza. A emoção tristeza é promovida pelo pulmão, excesso de pulmão, principalmente, embora insuficiência de pulmão também pode gerar angústia, mas o pulmão está ligado à tristeza, que é uma emoção essencial e que também deve ser sentida, não pode ser só alegre. Volta aqui, Marcelinho, por favor, Marcelo. A pessoa que é só alegre corre o risco grande de ser um bobo alegre, né? Faleceu uma pessoa, ela fica dando risada como o Coringa. Essa é uma pessoa idiota, uma besta quadrada, né? Acontece um drama, a pessoa fica rindo. Não, né? A tristeza faz parte como uma das 5 emoções essenciais e deve ser vivida, assim como os lutos durante a vida das pessoas. Todas as emoções básicas têm o seu próprio momento e elas devem ser vividas, né? Com a intensidade que o espírito deve modular, mas também a tristeza, assim como o medo, assim como a alegria, assim como o pensamento, todos eles devem ser vividos com uma forma equilibrada. Então, voltando aqui, pulmão e tristeza, em seguida o metal é a água, que é representada pelos rins e está ligada com o medo. Insuficiência de rim demonstra que uma pessoa tem medo, uma pessoa medrosa. Interação emocional, então, coração, intestino delgado, alegria, baço pâncreas, estômago, reflexão, pensamento, pulmão, intestino grosso, tristeza, rins, bexiga, medo, fígado, vesícula biliar, raiva, coração e alegria, baço pâncreas, estômago, reflexão, pulmão, intestino grosso, tristeza, rins, bexiga, medo, fígado, vesícula biliar, raiva. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui no nosso... Excelente as tuas... Bom programa, João. Estou em linha agora vendo. Gui Souza. Obrigado, Gui. Venha sempre. Excelente as tuas explicações. Estou aprendendo muito. Gratidão. Parabéns, Solange. Ok. Bom, tem mais alguma... Se vocês quiserem fazer perguntas, participar aqui desse programa, como eu disse na minha página, JC Baldan, João Carlos Baldan, do Facebook, vocês podem participar aqui. O Alexandre também, bom programa, já estou em linha vendo, eu estou à disposição, vocês podem fazer questões aqui pela minha página do Facebook, tá? João Carlos Baldan, JC Baldan, João Carlos Baldan. Pode vir aqui para mostrar, inclusive, a página para os nossos internautas, Marcelo. Está aqui minha página, JC Baldan, João Carlos Baldan. A Nilta Pinheiro, para quem eu falei para vir aqui. A Solange, o Gui, Pamela, outras 4 pessoas, Dilceia, Alexandre Távola, Xien Ja Rion Cho, Pamela Zorzoli e Odisseia Gonçalves. Bom programa, estou em linha vendo, está escrevendo o Gui, já está escrevendo outra coisa aqui. Escreve logo, Gui, porque eu vou voltar aqui. Espero o seu curso sobre o assunto. Eu também, Gui, eu também. Alexandra Ribeiro de Souza, como eu falei, tem mais 4 compartilhamentos, muito bom. Estou gostando muito da participação de todos aqui. É uma honra tê-los aqui com a gente. Então, apresentação de slide, do slide atual, voltando ao nosso computador. Então, Marcelo, como vimos, coração, intestino delgado, baço, pâncreas, pulmão, rins e fígado. Voltando ao nosso... Olha que interessante isso. O coração, aí em cima, com o tracinho aqui menos, ou seja, insuficiência de coração, meridiano do coração, insuficiência de energia no coração, a pessoa tem excesso de emotividade, aquela emotiva que chora com comercial de fraldas para bebês, né? Chora com comercial de sabonete, desodorante, ela começa a chorar de tão bonito que é aquelas imagens, né? Excesso no coração, excitação, sonhos abundantes, agitação, sobretudo noturna, e insônia. A pessoa tem insônia, a gente avalia pela pulsologia, pelo histórico, se não há excesso de energia no meridiano do coração. No fígado, insuficiência de energia, a pessoa tem temor, insuficiência de energia, ela tem muita raiva. Isso quando a gente pega uma pessoa que tem
Apesar que tem alguma coisa um pouco contrária a isso também, que a gente percebe no consultório. Quando o fígado normalmente não tá em excesso, é porque a pessoa não engole muita raiva, não. É aquela típica pessoa bateu, levou, né? A pessoa falou alguma coisa, a pessoa vai lá e reclama. Insuficiência do meridiano de baço pâncreas, cansaço mental, dificuldade de concentração. Muitas pessoas hoje, por conta da nossa vida moderna, apresentam insuficiência de baço pâncreas. Volta aqui para mim um pouquinho, Marcelo, por gentileza. O meridiano do baço pâncreas, aqui. A insuficiência do meridiano do baço pâncreas, como vimos aqui, cansaço mental, dificuldade de concentração, que é uma tônica hoje nos dias atuais, a gente pode também fazer uma referência bastante importante, porque o baço pâncreas é o meridiano ligado à imunidade, ao sistema imunológico. Então, a pessoa estressada, com cansaço mental, dificuldade de concentração, provavelmente terá alguns problemas também com o sistema imunológico, né? Aí o sistema imunológico está baixo. Ao incentivar esse meridiano do baço pâncreas, nós vamos melhorar a concentração, tirar um pouco do cansaço mental e, ao mesmo tempo, estimular o sistema imunológico. A acupuntura é muito bacana porque ela não tem... Você vai fazer uma consulta com um nefrologista, você vai fazer uma consulta com um hepatologista, você vai fazer a consulta com um cardiologista. A acupuntura trata ao mesmo tempo coração, rins, pulmão, energeticamente e fisiologicamente por intermédio de agulhas. Voltando ao nosso computador, o baço pâncreas, como disse, cansaço mental e dificuldade de concentração na insuficiência, e no excesso a pessoa que tem obsessão e ideia fixa. Todos nós conhecemos, eu conheço bastante pessoas que têm obsessão e ideia fixa, sempre falando a mesma coisa, uma obsessão com um determinado tipo de ideia. Insuficiência no meridiano do pulmão causa angústia e excesso, tristeza e excitação. Então é muito difícil a gente fazer esta avaliação do que é angústia e do que é tristeza e excitação. Na pulsologia a gente consegue perceber e sim atuar de acordo com os preceitos da medicina tradicional chinesa, que são colocar, obviamente, agulhinhas e equilibrar os meridianos. O rim, quando a gente percebe na pulsologia que a pessoa tem insuficiência no meridiano dos rins, a gente sabe que a pessoa é indecisa e tem medo. É muito engraçado quando a gente pega uma pessoa, a gente mexe com uma pessoa e pega o pulso e percebe que tem insuficiência no rim, você fala, você é indecisa e tem medo. A pessoa olha para você assim e fala, nossa, o que você está vendo aí, né? E o excesso de rins dá autoritarismo e também extravagância. E aqui novamente o pentagrama, madeira, fogo, terra, metal e água. Agora eu já sei quais são as emoções ligadas para cada órgão e víscera. Então eu sei que a alegria, depois que ela vive o seu excesso, vai gerar um período de reflexão. A reflexão, por outro lado, vai gerar a tristeza gera o medo e o medo gera a raiva. Se a gente pegar as emoções básicas, depois de um período de muita alegria, a gente pode ver isso, né? Depois de um dia de festa, no dia seguinte a gente está meio reflexivo. Para que serve a vida? Por que eu fiquei tão feliz, né? Dá aquele vazio, nos gera um pouco a reflexão do que eu estou fazendo aqui, quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou. E aí, diante do fato da possibilidade da própria morte, do fim, vai gerar um pouco de tristeza. Essa tristeza vai gerar também um medo essencial que todos nós temos. Volta aqui para mim, Marcelo, por gentileza. Essa alegria vai gerar, como eu disse, uma reflexão. Essa reflexão vai me gerar, a vida não é eterna, eu não sou eterno, um dia eu vou acabar, eu vou morrer, né? Isso vai me gerar um pouco de tristeza. Essa tristeza em relação ao indefinido vai me dar um pouco de medo. O que vai acontecer? Né? O que tem depois da morte, o que vai acontecer depois que eu sair daqui? Eu tenho um certo medo, uma certa insegurança, e essa insegurança e esse medo vai acabar me dando uma certa raiva, que depois de passar o excesso da raiva me dá uma situação de alegria, depois da alegria vai gerar a reflexão vai gerar tristeza, medo, raiva.
é legal pela medicina tradicional chinesa, absolutamente bacana, é que todas as emoções fazem parte da vida. Né? A gente vive numa sociedade de consumo que você não pode estar triste, você precisa tomar uma bolinha para ficar dando risada que nem uma hiena o tempo todo. Né? Obviamente que os antidepressivos são importantes, principalmente em situações críticas da vida de algumas pessoas. Entretanto, não se pode fazer disso uma regra geral, né? Porque a tristeza faz parte da vida, a reflexão faz parte da vida, a alegria faz parte da vida, o medo e até a raiva. Outro dia eu fui meio forte numa comunicação aí pelo Face, né, me chamando de terapeuta holístico. Eu falei, eu nem sei o que é isso. Ah, que agressividade. Que agressividade. Eu falei, moça, a pessoa que não tem um pouco de raiva e seja um pouco impetuoso na defesa dos seus pontos de vista, é pouco mais do que uma planta, é um pouco mais do que uma ameba. E não é o meu caso, obviamente. Voltando ao computador, ciclo de geração e engendramento, então, engendramento, alegria, reflexão, reflexão gera tristeza, tristeza gera medo, medo gera raiva. Agora vamos ao ciclo de repressão, olha só que legal. Preste bem atenção. A alegria reprime a tristeza. O que significa isso? Quando eu estou triste, eu preciso ter momentos de alegre para me equilibrar. A tristeza reprime a raiva. Quando eu estou com muita raiva, eu tenho que cultuar a tristeza para que a raiva abaixe e eu volte ao equilíbrio por intermédio da tristeza. Quando eu estou muito reflexivo, eu tenho que ter um pouco de raiva para sair dessa situação um pouco inflexiva, né, da reflexão, que fica só refletindo, penso logo existo, sento no chão e não faço nada. Aí eu preciso de raiva para poder atuar. Para combater o medo, eu preciso pensar, preciso refletir. E quando eu tenho excesso de alegria, eu preciso ter o medo para eu poder equilibrar. Então, eu não sei se vocês entenderam bem, eu vou repetir isso. Pode deixar aqui mesmo, Marcelo. Quando eu estou triste, pode deixar comigo mesmo. A alegria reprime a tristeza reprime a raiva reprime a reflexão reprime o medo reprime a alegria. Então, voltando aqui à tela, quando eu estiver muito triste, eu tenho que buscar ser alegre. Quando eu estou com muita tristeza, eu tenho que procurar a alegria. Quando eu estou com muita raiva, eu tenho que procurar a tristeza. Quando eu estou muito reflexivo, eu tenho que ficar raivoso. Quando eu estiver com muito medo, eu preciso refletir. E quando estou muito alegre, eu preciso ter medo do que vai acontecer. Agora, pegando os sabores, os elementos e os órgãos. Já vimos, né, que cada um dos órgãos é responsável por um determinado tipo de emoção. Cada elemento é ligado a um tipo de órgão e vesícula e cada um deles é ligado a um tipo de emoção. Como é que esses elementos e órgãos e vísceras são estimulados, né? A madeira, tanto o fígado quanto a vesícula biliar, quando insuficientes, eu preciso estimular com os sabores ácidos. O fogo, coração, intestino delgado, triplo reaquecedor, circulação e sexualidade são estimulados pelo sabor amargo. Terra, baço, pâncreas e estômago, estimulado pelo sabor doce. Metal, pulmão, intestino grosso pelo picante. Água, rins e bexiga, estimulado pelo salgado. Ou seja, todos nós precisamos desses 5 sabores em equilíbrio para ter saúde. De acordo com os excessos, pode voltar aqui para mim, Marcelo, por gentileza? Todos os excessos emocionais estão ligados ao excesso hiperfuncional de cada órgão e víscera, e para equilibrar a gente precisa saber que tipo de elemento ou sabor está faltando. Isso tem uma regra dentro da acupuntura e da medicina tradicional chinesa, e que a gente indica determinados tipos de alimentos segundo os sabores para que haja um equilíbrio do pentagrama em relação aos elementos e, por conseguinte, também em harmonização dos órgãos e das vísceras. E que, obviamente, vai ter um equilíbrio, um reequilíbrio emocional bastante importante. Então, voltando ao nosso computador, eu vou dar uns exemplos aqui de sabores que tonificam determinados órgãos e funções. Como eu disse, a madeira é estimulado pelo ácido, portanto, fígado e vesícula
Você pode limão, abacaxi, tangerina, laranja, até o próprio morango, kiwi, né? Sabores ácidos vão estimular o fígado e a vesícula biliar. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Com a permissão de vocês, eu volto aqui o meu Facebook para... Cadê o Facebook? Facebook. Estou adorando as explicações, parabéns. Espero o seu curso sobre o assunto. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui, dúvidas. Nossa, tem. Oi, Baldan, pergunto. Na medicina chinesa, de acordo com os doshas são temperamentos da medicina ayurvédica. Temperamentos de determinados alimentos contribuem com o equilíbrio dos humores e também certos alimentos são bons, mas em determinadas estações que outras. Ixi, se entrar nas estações, a gente vai falar, tem que fazer um outro programa, Nilton. Importantíssimas as tuas explicações. Percebe-se a organização da vida tende sempre para o equilíbrio. Devemos ajudar o organismo a se conhecer melhor. Isso mesmo. Muito boa. Poderia falar a respeito? Acho importantíssimo. Acho que se não é o básico, por isso procuro alimentos bem variados. Volta um pouquinho aqui, Marcelo. Eu agradeço aqui a Nilton Pinheiro, a Solange Alencar. Nilton, em relação aos doshas, é uma interpretação de 3 tipos, né? Kapha, Pitta e Vata, da medicina hindu, que é um pouco diferente da interpretação da medicina tradicional chinesa. Eu entendo, né? Nós pegamos a interpretação mais yin e yang, predominância de um dos 5 elementos, de acordo com a constituição de cada pessoa. A gente vê um ponto aberto, tem um método complicado para estudar e identificar qual o ponto aberto, porque assim como nós temos o signo ascendente quando nascemos, né, quando saímos do útero materno e damos a primeira respiração, aquele signo que está no horizonte, é aquele nosso signo ascendente para onde nós devemos caminhar. Naquela hora específica tem um ponto que está aberto na natureza. Esse ponto aberto é um ponto importante no nosso tratamento. Então a gente estuda realmente qual que é este ponto aberto, a partir do yin e do yang, qual que é a energia predominante, assim também como o elemento. Né? Cada um tem madeira yang, tem madeira yin, cada um dos elementos tem mais yin e mais yang, a partir disso a gente parte de um pressuposto daquele indivíduo para dar algumas indicações. É um pouco mais complexo, segundo eu imagino, e então não dá para a gente simplesmente fazer uma analogia com os doshas, né? Eu vejo de uma maneira um pouco diferente. Não sei se eu respondi a sua questão, mas de qualquer maneira é o que eu penso, tá? Se você tiver dúvida, pode... Aliás, você, qualquer outra pessoa, quiser escrever para mim, jcbaldan@gmail.com, jcbaldan@gmail.com. Meu telefone é o 5594-7736, repetindo aqui o telefone, 5594-7736. Eu comunico que a loja.jcbaldan.com.br está sendo reformulada, estamos trocando de sistema, mas eu vou oferecer uns produtos bem interessantes a partir da próxima semana, sobretudo o sal do Himalaia. O pessoal fala, o sal do Himalaia, o sal não pode ser servido para hipertensos. Ao contrário, o sal do Himalaia tem 83 minerais essenciais para a nossa saúde, inclusive o cloreto, o magnésio e outros produtos, potássio e etc., são minerais importantes para a nossa saúde, inclusive para hipertensos, né? Ao contrário, que o cloreto de sódio, que são 2 elementos só retirados desse sal que tem 83, 84 minerais importantes, o cloreto de sódio, realmente esse sal de cozinha, faz mal aos hipertensos. Já o sal integral, o sal do Himalaia, que tem esses 83 minerais, 84 minerais, são de absoluta importância, inclusive, para os hipertensos. Voltando aqui então, o ácido, que eu já disse aqui, abacaxi, lima, limão, morango, kiwi, para estimular o fígado, o amargo para estimular o coração, sobretudo a Catalônia, eu gosto muito da Catalônia, que é essa verdura escura aqui, amarga, o jiló, a berinjela,
O berinjela é mais ligado ao pâncreas, inclusive, né? Mas ervas picantes, ervas amargas tonificam o coração. Doce estimula o baço pâncreas, inclusive as raízes, né? Baço pâncreas, elemento terra, está bem ligado às raízes e à cor amarela, sobretudo a abóbora, a cenoura e outras raízes como a beterraba. Embora seja vermelha, a beterraba também é doce e, portanto, estimula o baço pâncreas. Picante o pulmão, aí temos a curcuma, o gengibre, a pimenta, né? Bem interessante o picante para estimular o pulmão, que são elementos e sabores absolutamente importantes para a saúde. O salgado estimula os rins e também os grãos, né? Você pode ver que os grãos aqui tem até o formato dos rins, né? Parece um rinzinho aqui, né? Parece um rim. Então, os grãos, sobretudo o feijão, estimulam o rim. Aqui é o sal bruto que eu falei, o sal do Himalaia, que tem os 83 tipos de minerais. A carne suína e o peixe salgado de águas profundas estimulam os rins. O sabor é o sabor salgado. Algumas formas da natureza representam os próprios órgãos, né? Isso é uma coisa bastante interessante, porque mostra exatamente como a forma, ou a morfogenética, a genética da forma, estão relacionadas diretamente com alguns órgãos. Aqui a gente vê o cérebro e a noz, a cenoura cortada longitudinalmente, né, como é muito parecido com a retina e os olhos, como eu disse, o feijão e os rins, aqui o aipo e os ossos. Então a gente tem aqui o abacate, muito próximo à visão do útero, o aipo ligado aos ossos, batata doce muito ligada, mostra aí praticamente o pâncreas, a cenoura com os olhos, como eu disse, feijões e rim, nozes e cérebro. É muito interessante. Além disso tudo, né, de a gente indicar também essas... Até o Dr. Carter falou, inclusive das nozes aqui, no programa passado sobre Alzheimer, da importância de se alimentar com as nozes, né? Que é o próprio formato dos próprios órgãos em relação à natureza. A pulsologia, vocês podem ver aqui no computador, né, os feijões, rins, nozes e cérebros. Podemos ver aqui, Marcelo, por gentileza, exatamente. E depois uma outra ferramenta absolutamente importante para o nosso diagnóstico, para saber o que existe de excesso e insuficiência, é a própria pulsologia chinesa, onde por intermédio da artéria radial a gente avalia em 3 segmentos nos níveis superior, médio e profundo, órgãos e vísceras, e a partir daí, no pentagrama, a gente estabelece um mapa energético funcional, e aí a gente sabe como atuar, não só com agulhas, mas também com a dietoterapia. Antes disso aqui, eu quero ver se tem mais perguntas aqui pelo Facebook. As pessoas estão participando pouco hoje aqui no nosso programa. Estou ficando triste, participem mais. Importantíssimas as suas explicações. Isso aqui a Nilta já falou, já tinha visto. Dilcleia, Alexandre Távola, Solange, e aqui tem outras pessoas que também estão curtindo. Wagner Pessoa, Cristina Duarte, Solange Leles, Tânia Fácil, Wagner Pessoa, Érica Weber, Ana Beatriz Talarico, enfim, um monte de pessoas aqui que estão participando aqui com a gente, pelo qual agradeço. Voltando então à nossa explicação, apresentação de slides, do slide atual, tem a pulsologia chinesa. Muito bem. Então nós fazemos o que no consultório? A gente avalia pela pulsologia, a gente pergunta qual a emoção predominante do paciente. Muitas pessoas procuram a gente por distúrbios e por questões energéticas, emocionais. A gente faz a avaliação por intermédio da pulsologia chinesa, da medicina da acupuntura, fazemos uma anamnese com isso. E, obviamente, entre uma sessão e outra, a gente dá indicações da dietoterapia, no sentido de, olha, procure comer determinados tipos de alimentos,
evite tais e tais alimentos. Segundo, eu quero, dentro da minha linha terapêutica, trabalhar com tonificação de determinados órgãos e funções. É muito importante o que a gente faz no consultório também, que é avaliar a medicina ortobiomolecular, a medicina quântica com a acupuntura, como eu disse no início do nosso programa. Porque a partir desta anamnese, a gente faz uma outro tipo de anamnese promovida por um questionário da Quantum Bio, em que a gente faz o questionário e por uma interpretação de resultados, a gente consegue levantar que tipo de problema a pessoa pode estar apresentando em qual área. Se é pâncreas, se é estado geral, se é questões imunológicas, se é questão ligada ao sistema nervoso central, se é questões hepáticas, renais, digestivas. Tem uma série de interpretações de resultados deste questionário que já nos dão um bom norte como tratar. Aí eu pego esse questionário, avaliação da medicina tradicional chinesa, faço um cruzamento de dados e o primeiro passo que é dado junto com a medicina ortobiomolecular, junto com a acupuntura, é o que a gente chama de desintoxicação, que é uma coisa absolutamente importante para a saúde integral hoje. Precisamos primeiro desintoxicar metais tóxicos, vírus, bactérias, protozoários, determinados outros tipos de patologias, para depois nutrir. Porque se nutrir apenas, você pode criar um cocôzinho muito rico, mas não vai estar alimentando sua célula. Sabe por quê? Imagine você agora na sua sala, no seu quarto, no seu escritório, onde você está assistindo esse programa. Feche a porta, como esse estúdio fechado. Aqui está a porta, isso aqui é uma célula. Ali fora pela porta estão passando os nutrientes que eu preciso. Eu preciso abrir a porta, pegar a minha comida e excretar o que não me serve. Eu preciso abrir a porta, pegar uma comida e excretar o que não serve. Entretanto, como eu tenho uma inteligência, eu preciso nutrir principalmente o ATP, que é o responsável pela energia celular. Quando eu vejo que tem lixo, opa, está passando o rio Tietê ali, está passando metal tóxico, eu vou abrir para me envenenar? Não, eu fecho a porta. Quando eu tomo só vitaminas, só hormônios sintéticos, hormônios bioidênticos, seja lá o que for, passa tudo ali. Mas como eu estou vendo que tem metal, tem muita sujeira, tem vírus, tem bactérias, tem protozoários, eu não vou abrir a porta, eu não vou arriscar. Então eu fico com a porta fechada. Então, um dos primeiros passos para a medicina ortobiomolecular, por intermédio do método do Quantum Bio de tratamento de desintoxicação, para depois nutrir, que é a linha que eu sigo. Então, eu tenho uma prática no consultório que é o seguinte, voltando para o computador. A partir do diagnóstico pela pulsologia chinesa, a gente identifica quais são os metais pesados que a pessoa tem. E aí tem 5 produtos aí da Quantum Bio, que é um composto coloidal, como está escrito aqui, com íons de prata e padrões quânticos moduladores de metais tóxicos. E aí a gente faz o quê? Neutraliza frequencialmente riscos e toxicidades desses metais tóxicos, por intermédio de 5. Cada um desses 5 tem uns 4 ou 5 metais. Além disso, tem o kit 1, kit 2, 3, 4 e 5, e tem alguns benefícios, indicações, como vemos aqui, dificuldades de respirar, dificuldade de memória, alterações cardíacas, renais e hepáticas, dificuldade visual, tremor nas mãos, dermatites, dores nas articulações, quedas de cabelo, estomatite, alergia ou problemas na tireoide. Em seguida também tem as amálgamas, que são pior ainda, né? São 2 metais tóxicos que se unem dentro do nosso organismo, e aí gera uma terceira coisa: alergia, infecção de repetição, sinusite, dor de cabeça, estomatite, desbiose, pele, psoríase, acne, nervosismo, distonia vegetativa, perda de audição, falta de memória, disritmia, taquicardia, hipertensão, nódulos, cisto e cânceres diversos. E aí nós trabalhamos também para desativação de vírus, bactérias, protozoários, né? Símbio 1, 2 e 21, Biosímbio 1, 2 e 21. Desbiose, restrição,
desnutrição causada pelos parasitas, tratamento preventivo na conservação da flora bacteriana. Hoje não é mais flora, né? Hoje se fala em microbiota intestinal, que eu acho muito mais legal, né? Porque a gente não... no intestino tem as bactérias, né? Que são seres vivos, né? Não são flores, né? Então não dá para ser flora bacteriana, sim microbiota. Além disso, nós temos alguns produtos interessantes da Quantum Bio que modulam as emoções. Como eu disse, muitos pacientes nos procuram por questões emocionais, né? Depressão, insônia, tristeza, falta de concentração, falta de memória, enfim, são alguns distúrbios de origem emocional que a gente pode, inclusive, tratar do ponto de vista da Quantum Bio. Tem um produto que é o GHLE+, que atua direto no eixo hipotálamo-hipófise. Então, esse eixo hipotálamo-hipófise é responsável para a grande maioria das funções hormonais do organismo, principalmente da tireoide. A gente trabalha... Obrigado, hein? Acabei de ligar o celular e ele já está apitando aqui. Ele atua sinergicamente nesse conjunto hipotálamo-hipófise, que é responsável pelo estímulo das outras glândulas endócrinas, sobretudo a tireoide. Disfunção da tireoide otimiza o metabolismo orgânico, problemas emocionais, minimizando fatores de ansiedade e depressão. Pode ser o computador, por favor, Marcelo? Então tá aí, ó, o GHLE+, como eu disse, no eixo hipotálamo-hipófise, funções hormonais. Acabou o programa, tá vendo? Marcelo tá me pondo para fora. Então aqui é o último. Quantic, anti-inflamatório, tem efeito antidiabético, combate todos os tipos de câncer, depurativo contra reumatismo, ácido úrico, artrite, gota e etc. O Marcelo já está me pondo para fora aqui, vocês briguem com ele por gentileza, porque eu preciso sair do estúdio aqui. Voltando aqui, Marcelo, então, eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram no programa de hoje, que assistiram. O Neutrix neutraliza os estrógenos carregados pelas roupas sintéticas e outro. Olha, eu preciso avaliar melhor isso, eu preciso falar com o professor Cunil, eu não tenho essa informação, porque como ele é um estrógeno, como ele é um hormônio ligado à feminilidade, inclusive um hormônio feminino, eu precisaria fazer uma consulta com o professor Cunil, porque realmente eu não tenho experiência nessa área, infelizmente eu não tenho essa informação, mas eu vou pesquisar e te informo, Nilton. A Andrea fala da filha dela de 19 anos, tem pouca energia. Eu respondo para você pelo Face, tá, Andrea, que eu preciso liberar o estúdio aqui. Eu quero lembrar que a semana que vem eu vou receber aqui a doutora Marlene Siqueira, nós vamos falar sobre DST, doenças sexualmente transmissíveis. Ela pediu para perguntar a vocês já, que nós vamos fazer o que vocês querem saber, sabe? Vocês podem mandar perguntas para mim sobre AIDS, hepatite B e C, sífilis ou qualquer outra doença sexualmente transmitida. Vocês podem mandar pelo meu e-mail, jcbaldan@gmail.com. Repete aqui para mim, por favor, o GC, Marcelo. jcbaldan@gmail.com. Aí está o telefone da clínica. Ou pelo Facebook. Vocês podem mandar mensagem inbox sobre essas perguntas para o próximo programa da segunda-feira, que começa aqui às 14 horas ao vivo na AltV. Eu desejo a todos uma excelente semana e até a próxima segunda. Muito obrigado a todos e até lá.